Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, aproveitando que os irmãos já se encontram de pé, em reverência à palavra de Deus, abram as vossas Bíblias, texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Você pode procurar com calma. E se você não encontrar aí na sua Bíblia, tem sempre um companheiro do seu lado com ela. E se mesmo assim vocês não encontrarem, louve a Deus pela nossa equipe de mídia, que já vai colocar o texto aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo de número 13 a seguir. É um texto bem conhecido da palavra do Senhor, que diz-nos da seguinte maneira. Quantos acharam, digam um amém. Bem forte. Aleluia. Esse amém foi meio fraquinho, mas como você está lendo aqui em cima, todos que estão conseguindo enxergar, dá um amém bem gostoso para Jesus. Amém. Aleluia. Diz-nos assim a palavra do Senhor, Atos 27, versículo de número 13. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem que já o que desejavam. Então, levantando as velas, foram de muito perto, costeando Creta, mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado e não podendo navegar contra o vento, desistimos de lutar e nos deixamos ir à deriva. Versículo de número 24, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Amém? Aleluia. Podeis assentar-nos, assente-se, adorando a Deus, bendizendo a Ele e glorificando ao nome do Senhor Jesus. Nós estamos alegres porque estamos todos na presença do Senhor e já ouvimos Deus falar conosco na noite deste dia. E quando Deus fala ao nosso coração se alegra. Irmãos, nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. Eu estava nesses dias meditando, o Senhor me trouxe até este texto. E se você me pedisse um tema, não é costume meu, mas se você me pedisse um tema para esta mensagem, eu lhe daria como tema o preço de um chamado. Deus nos trouxe, Ele sabe a razão pela qual você veio ao culto nesta noite. Como está o seu coração, como está o seu coração. E eu tenho certeza que o Deus que falou comigo, Ele tem também uma palavra ao teu coração. E há vidas que serão impactadas aqui na noite deste dia, com aquilo que o céu, Ele já fala conosco. Aquilo que o céu, Ele nos apresenta nesta noite, como forma de alegrar o nosso coração. E para até mesmo para alguns que aqui chegaram, que alguns que aqui adentraram a este templo e vieram para buscar um conforto da parte do céu. O Senhor, nesta noite, já me autoriza a te dizer que o Senhor ouviu a sua oração e Ele tem contemplado a sua circunstância, a situação em que você tem passado e os pensamentos que passam pela tua cabeça. É por isso que você está aqui, é por isso que o Espírito Santo nos trouxe e é por isso que Ele nos fala nesta noite esta palavra, para que você entenda aquilo que o Espírito Santo quer que você aprenda ou quer que você relembre. Ele nos traz até um acontecimento da história do apóstolo Paulo, e todos conhecem a história do apóstolo, do missionário, deste que nós pregamos e aprendemos com os seus ensinamentos. E nesta noite ele nos traz até um acontecimento na sua vida, não muito agradável, porque quem é que gosta de passar por luta, ou quem que gosta de passar por tribulação? Quando nós chegamos no capítulo de número 27, do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo prisioneiro. Ele está sendo levado da cidade de Cesareia para a cidade de Roma. Ele não está em liberdade. Se o Senhor quiser, Deus tocar no seu coração, irmão Ítalo, fique à vontade, viu? Aleluia. Glória a Deus. Ele não está em liberdade. Ele não está indo para Roma porque foi uma das suas escolhas, uma das suas prioridades. Ele está indo para Roma porque ele, como prisioneiro, está dentro de um navio, sendo levado
para a cidade de Roma para um julgamento, para se apresentar a César. Não é a sua primeira opção, não é a sua primeira escolha. Se fosse a sua escolha, observando que quando Paulo chega na cidade de Roma, ele vai viver ali em Roma os últimos momentos do seu ministério, ou os últimos anos, as suas últimas experiências no seu ministério, na unção que Deus lhe deu, ou na mensagem, na capacidade, naquela responsabilidade de edificar a igreja. Paulo vai viver em Roma os seus últimos dias, e ele também em Roma, ele vai dizer a inesquecível frase: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia! É em Roma que Paulo vai viver estas experiências, mas se nós olharmos o contexto da história, eu me arrisco a dizer que Paulo, se ele pudesse ter escolha, ou se fosse oferecido por Deus a ele, escolher uma de suas igrejas, para viver os últimos dias de seu ministério, os últimos dias das suas experiências divinas na terra, talvez ele escolhesse a igreja de Éfeso, uma igreja onde os anciãos o amavam, e quando ele se despede chorando, com lágrimas nos olhos de todos os anciãos da igreja, porque sabiam que não o veriam mais. Ou quem sabe, ele escolhesse a igreja de Corinto, é uma igreja abençoada, galardoada, onde se manifestavam todos os dons espirituais. Quem sabe Paulo pudesse escolher a igreja de Tessalônica, ou qualquer uma das outras igrejas que ele mesmo teve o cuidado de ensinar, de instruir, de visitar e de ver as realizações de Deus na vida de cada uma daquelas igrejas. Porém, Paulo não escolheu o lugar ou a igreja onde ele ia passar os seus últimos momentos. A escolha não é de Paulo. E embora ele estivesse pegando uma carona, vamos dizer assim, com os navios conduzidos para a cidade de Roma, também não foi escolha das autoridades humanas. Se fosse escolha, pastor Nilson, das autoridades humanas, e se elas tivessem poder para decidir o que aconteceria com Paulo no momento em que ele foi preso na cidade de Jerusalém, com certeza Paulo não estaria naquele navio, ele já estaria morto, porque não era vontade das autoridades que o prenderam que ele chegasse até a cidade de Roma. Também não foi escolha. Se não foi escolha de Paulo, se não foi escolha dos homens, das autoridades humanas, só nos resta entender que Paulo mesmo preso, Paulo mesmo enfrentando agora o que é chamado como Euroaquilão, Paulo mesmo enfrentando uma viagem para Roma, aquela rota ou aquele destino, ele não foi traçado nem por ele e nem pelos homens, foi traçado pelo próprio Deus. Deus tinha ainda nos últimos dias ou últimos anos do ministério de Paulo algo mais, um projeto ainda maior, e Paulo estava naquele navio, aleluia, por vontade e por desígnio de Deus. Entenda, meu irmão, é preciso que você entenda, e é preciso que você guarde a rota traçada, o destino que Paulo estava fazendo foi traçado por Deus, foi Deus quem desenhou, estava no coração de Deus. Mas antes de chegar a Roma, Paulo ainda havia de passar, ou precisaria passar, pelo vento, pela tempestade. Mas antes de nós adentrarmos na tempestade junto com o apóstolo Paulo, e sempre segurando nas mãos do Espírito Santo, eu preciso que você entenda, porque o Espírito falou ao meu coração, enquanto eu meditava nesta palavra, e ele me fez entender que aqueles que abraçaram o chamado, que aqueles que abraçaram o ministério, que aqueles que olharam para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e disseram para o Senhor: Senhor, eis-me aqui,
envia-me a mim. E se você disse isso para Deus em um determinado momento da tua vida, deixa eu te contar aquilo que o Espírito Santo também me contou. A sua vida não é mais sua, as suas vontades, elas não são mais suas. Você não vai mais onde você deseja, você não faz mais as coisas como você quer, porque tem um negócio agora na tua vida que se chama vontade de Deus. Aleluia. Você não foi chamado para fazer aquilo que te agrada, você foi chamado para fazer aquilo que agrada ao céu. Você foi chamado para fazer a vontade do Senhor, autor e consumador da nossa fé. E quem entende, levanta a mão e já adora ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória ao nome daquele que é poderoso, soberano, maravilhoso, e já está aqui nesta casa na noite deste dia. Deus está falando comigo, e Ele fala ao meu coração. Eu passei alguns dias meditando nesta palavra, e enquanto eu meditava, o Senhor ia me fazendo entender, e uma das coisas que Ele me fez entender, é que aquele que abraça o ministério, aquele que abraça o chamado de Deus para a sua vida, ou até mesmo você que almeja o episcopado, que almeja fazer a vontade do Senhor. Ah, irmão Clélio, mas eu não quero pregar, mas eu quero cantar porque é gostoso. Ah, eu não quero pastorear, mas eu quero fazer parte do círculo de oração, porque eu sei que a oração dessas irmãs, elas vão penetrando nas regiões celestiais, elas chegam até as câmaras secretas, e quando elas alcançam o trono de Deus, ninguém consegue segurar a glória que desce de lá e banha a igreja com os milagres que vêm do céu. Eu quero, aleluia, graça, oremácia. Aleluia, eu quero fazer parte desse corpo, eu quero fazer parte desta história, eu quero fazer parte desta igreja. Trabalhar para Jesus é bom demais, trabalhar para Jesus é maravilhoso. Ah, meu irmão, mas eu preciso te dizer, se você almeja, tem sonhado, está pedindo, está clamando, Deus já te chamou em primeiro lugar. Não dá para se esconder, porque aquele que Deus acha para fazer a obra dele. Não dá para escolher para onde você vai, para quem você vai pregar. Ah, meu irmão, Deus está dizendo: ei, a tua vontade agora é a minha. Você vai onde eu te mandar, você faz o que eu te mandar fazer, você fala aquilo que eu te deixar falar, e quando eu abrir o céu, a glória vai descer, porque não é você, é a minha vontade. Não é para a tua glória, é para a minha glória. Quem está entendendo, levanta a mão e adora ao nome deste Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, já está entendendo? Pode dar um glória ao nome do Senhor nosso Deus. A minha vontade não é mais interessante, agora é a vontade do Senhor. Haverão dias na nossa vida, eu preciso que você entenda, haverão dias na minha e na tua vida, que nós estaremos em lugares onde nós não escolhemos. Nós estaremos fazendo coisas que não foram a nossa primeira opção. Nós estaremos convivendo em ambientes que, se fosse da nossa vontade, jamais estaríamos ali. Nós estaremos falando coisas que nós jamais imaginávamos que nós teríamos condições ou capacidade de falar. Mas Deus muitas vezes vai me levantar, vai te levantar para fazer a obra dele. Talvez não seja numa multidão, talvez seja naquele lugar que você evita, naquela casa que você não vai, naquele ambiente que você não gosta, mas Deus vai te colocar lá para fazer entender: ei, meu irmão, você ainda é luz na igreja e é luz lá fora, é luz na casa e fora da casa, é a minha vontade, é para lá que você vai. Aleluia, glória ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Existe, irmãos, uma diferença, uma razão ou uma explicação do homem usado por Deus. Ser usado por Deus, irmãos, não é ter uma eloquência dos grandes pregadores, não, porque Deus pode usar até aquele que não sabe falar, que não sabe cantar.
Ser usado por Deus não é aquele que consegue pregar ou prega apenas para as grandes multidões, nos grandes congressos, e o fogo desce sobre a congregação e sobre a igreja. Ah, meu irmão, deixa eu te contar um segredo: o fogo pode descer nesta noite sobre este lugar, mesmo que eu não pregue. Sabe por quê? Porque a igreja é dele. Ele derrama glória quando ele quiser, ele derrama poder quando ele quiser, e se ele não quiser, ele não faz nada. Mas o que importa é que ele está aqui e que a glória dele, ela vai se manifestando. Aleluia. Ser usado por Deus, irmão, é o falar para Deus como Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Para onde? Pelos campos, pelos valados, para pregar a maior mensagem da tua vida, para uma única pessoa. Não vai ter plateia, não vai ter canto, não vai ter barulho de reteté, sei lá como se fala, não vai ter aviãozinho, não vai ter nada, mas a maior mensagem da tua vida vai rasgar a alma de uma única pessoa, e ela vai alcançar o céu. Sabe por quê? Porque você está onde Deus quer que você esteja. Aleluia. E a pergunta do Espírito Santo para a minha vida e para a tua vida nesta noite: nós estamos onde o Senhor quer que nós estejamos? Aleluia. Nós estamos no lugar onde Deus espera que eu e você estejamos. Ah, meu irmão, Deus me trouxe aqui nesta noite para falar especificamente com alguns irmãos. Eu não sei quem é, não sei onde você está, não sei em que estado você está, mas Deus me trouxe aqui enquanto eu estava ali sentado. O Senhor falou comigo, a mensagem é específica para algumas pessoas que estão entendendo que vão naufragar no meio da caminhada, que não chegarão a Roma. Diga para elas que eu ainda tenho um plano e que o meu propósito é maior do que a vida delas, é maior do que a igreja que elas conhecem com a visão humana, é maior do que as autoridades que o colocaram naquela circunstância. Diga para elas que eu ainda estou no controle. Tem vento? Tem tempestade? Tem navio? Tem, mas a minha vontade ainda é quem vai na frente. Aleluia. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Eu sei, é difícil de adorar, mas vai segurando, vai se alimentando. Entra com o Espírito Santo nas câmaras secretas de Deus, e nós vamos observar. Paulo está indo para um lugar onde não foi ele quem traçou, não foi plano dele, embora ele esteja à disposição, e ele tenha apelado para César, e esteja indo para Roma, só porque ele apelou para César. Mas não foi vontade dele, foi Deus quem desenhou. Não foi vontade das autoridades, foram o Deus quem desenhou. Só que no meio do caminho tem o vendaval. No meio do caminho, Atos capítulo 27, e no versículo de número 4, se não me falha a memória, vai dizer da seguinte maneira: aleluia, o vento lhe era contrário, a navegação era difícil, ele estava preso, ele estava em um barco, ele estava com outros prisioneiros, ele estava sendo levado para um julgamento, para a última cidade do seu ministério. Ele ia perder a vida, e ainda estava difícil de chegar, ainda estava complicado de chegar no destino. Ah, meu irmão, sabe que o Espírito Santo me falou que tem projetos na nossa vida que parece que é mais fácil desistir, parece que é mais fácil enterrar, parece que é mais fácil largar esse negócio para lá, porque tem um tal de um vento contrário que sopra. Ah, meu irmão, eu perguntei para Deus: Senhor, mostra quais são esses ventos contrários. Aí Deus falou: ah, meu irmão, todo aquele que tem o chamado, tem o vento do ciúme, tem o vento da inveja, tem o vento da calúnia, tem o vento da fraqueza, tem o vento da falta de fé. Esse vento vai soprando, vai soprando, vai soprando, e tem crente que não aguenta, ele para no meio do caminho. Ei, meu irmão, Deus está dizendo nesta noite: está soprando o vento, mas eu ainda estou no barco. Está soprando o vento, mas eu ainda estou na casa. Está soprando o vento, mas eu ainda sou Deus na tua vida. Quem está entendendo, levanta a mão, abre a boca, adore ao nome dele. Aleluia. Será que você pode adorar? Me dá suricandacébias.
e de fácia. Deus está falando com vidas aqui nesta noite. Está falando a corações de uma maneira especial, de uma maneira poderosa. Sabe por quê? Porque você é projeto dele. Você é projeto de Deus. No meio da caminhada começa a soprar o vento contrário. E quem caminha com o vento contrário, já tentou caminhar quando o vendaval vem contra você? É difícil. Já tentou caminhar quando você está em uma estrada cheia de areia, que a areia, ela dificulta a sua caminhada naturalmente, aí o vento começa a soprar, e ele sopra forte, porque vento contrário, irmão, não vem para massagear o seu ego, não. Quem massageia seu ego são inimigos que não são amigos, que não são seus amigos. Quem massageia seu ego são aqueles que não querem a tua vitória, mas que querem o teu fracasso. Quem massageia o teu ego e só fala aquilo que você quer ouvir é aquele que não quer que você chegue em Roma, porque sabe, Roma te aguarda, e em Roma tem a tua vitória. Ei, meu irmão, entenda, Deus está dizendo: se eu falo contigo nesta noite, e se o vento está soprando, é porque Deus está segurando na tua mão e vai te levar até a vitória. Aleluia! Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Ramana Soregácia, aleluia. É difícil caminhar no vento. É difícil avançar no vento. Ah, meu irmão, Deus está falando com crentes aqui, que o vento tem soprado tão forte, que o pensamento que está no seu coração é: vou parar, porque quem sabe se eu abandonar o chamado, se eu abandonar o ministério, se eu abandonar aquilo que Deus prometeu que faria na minha vida, quem sabe eu paro de sofrer, quem sabe eu paro de lutar, quem sabe a tribulação para de alcançar a minha casa como tem alcançado nos últimos dias, nos últimos anos. Não vai parar, irmão, porque você é projeto de Deus, é projeto do Senhor. Vem para o navio com Paulo, vamos aprender com ele. A Bíblia não fala se ele estava algemado ou não, mas a Bíblia fala que ele estava, aleluia, com os outros prisioneiros, que ele tinha a confiança daquele que era o guarda de todos os prisioneiros. A Bíblia, ela vai me dizer que mesmo Paulo prisioneiro, sendo levado a Roma, no meio do mar, enfrentando o vendaval, ele vai falando com Deus. Ou seja, está no vento, mas ainda tem liberdade, está no vento, mas ainda tem intimidade, está no vento, mas Deus ainda o visita, está no vento, mas ele ainda ouve a voz do Espírito Santo, está no vento, mas o céu ainda se abre para falar com aquele que Deus conhece. Aleluia. Sabe o que é que Deus está falando? Ei, meu irmão, está soprando o vento, mas não perde a intimidade. Está soprando o vento, mas vem para o altar do Senhor. Deus vai te visitar, e Deus está falando: ei, eu ainda tenho propósito na tua vida. Aleluia. Já entendeu, irmão? Já entendeu? Pode glorificar ao nome do Senhor. Aleluia. Vamos avançar, vamos caminhar um pouquinho com o Espírito Santo. Paulo está nos ensinando que mesmo apesar do vento, mesmo apesar do temporal, mesmo apesar do vento contrário, das ondas fortes, da prisão, das cadeias, da morte que o esperava, das coisas que o esperava, mesmo assim, aleluia, Paulo não para de pregar. Paulo não para de falar de Jesus. Poderia desistir? Poderia, irmãos. Já havia sido preso, já estava esperando um tempo na vida dele, onde ele não poderia fazer muita coisa, mas ele não perde a intimidade. Sabe por quê? Paulo sabia o preço que tem um chamado, Paulo sabia o preço que tem um ministério, Paulo sabia o quanto custa ser fiel. Ah, meu irmão, Deus não está esperando que você seja um super crente, daquele que vence qualquer batalha, daquele que consegue enfrentar qualquer tamanho de gigante. Não, Deus só está esperando que você seja daqueles bem pequenininho, para se esconder na sombra do Altíssimo e se proteger debaixo da sua presença. Ei, meu irmão, Deus está dizendo para mim e para você: deixa soprar o vento, mas não negue a minha chamada, não negue a minha palavra. Só quem está entendendo, levanta a mão, adore ao nome dele. Aleluia. E o vento vai passar, o vento vai passar, aleluia.
Vai chegar o momento, irmão, que Deus vai abrir uma porta de refrigério para a sua vida. Sabe o que acontece? Paulo está indo para Roma, para o lugar onde Deus colocou no seu coração para ir. A Bíblia vai dizer que há um determinado momento na viagem em que o vendaval ele cessa, os ventos contrários, eles fazem uma calmaria, parece que o tempo vai melhorar, mas a coisa piora, porque depois que a calmaria passa, vem o tal do euroaquilão. Sabe o que quer dizer euroaquilão? Quer dizer vento nordeste. Sabe por que ele tem esse nome? Ele tem esse nome porque ele era conhecido entre os marujos que navegavam naquelas regiões como vento que afunda barcos, como vento que quando sopra, era mais fácil recolher as velas, guardar a âncora e deixar o vento levar. Talvez com sorte alguém sobrevivesse, porque era um vento conhecido para impedir a caminhada. Aí Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para alguns que estão nesta casa: soprou o vento contrário, não parou a tua caminhada, soprou a tempestade, você continuou de pé, mas aí veio o euroaquilão, te colocou de joelhos, acabou o teu brilho, apagou o teu ministério, mas Deus nesta noite está dizendo: ei, se lembra, a rota ainda é minha, o barco afundou, mas eu preparei nesta rota uma ilha. Aleluia, só quem entendeu, abre a sua boca e glorifique ao nome do Senhor nosso Deus. Glorifique a Ele, irmãos. Eu vou falar bem calminho para você entender aquilo que Deus está falando com vidas aqui nesta noite, aquilo que Deus está falando com crentes aqui neste lugar. Às vezes o caminho que nós fazemos não é aquele que nós desenhamos. Nós projetamos um ministério sem lutas, sem batalhas. Nós projetamos um ministério, nós projetamos uma caminhada, nós projetamos uma jornada cristã dentro da casa de Deus, onde a gente chega na casa do Senhor e nós ouvimos Deus falar conosco, seja no canto, seja na profecia, seja na oração do irmão ou da irmã, seja na palavra pregada, mas Deus fala. E todas as vezes que a gente vem, eu espero que Deus tenha uma palavra de encontro ao meu coração, de encontro à minha alma, porque crente é desse jeito, irmãos. A nossa essência é assim. Tá ruim em casa, vamos para a igreja, Deus vai falar. Tá ruim nos negócios, vamos para a igreja, Deus vai dar um sinal. Tá ruim com os amigos, vamos para a igreja, Deus vai promover um momento de conserto, mas as coisas vão chegar no lugar. É isso que nós esperamos, é isso que nós aguardamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Afinal de contas, irmãos, nós crescemos ouvindo os pregadores falar: vem para Jesus, aleluia, e o Senhor Jesus vai mudar a tua história. Aleluia. Vem para a casa de Deus, Deus vai falar contigo, vai te dar uma palavra, vai te dar uma instrução. Aquilo que você não consegue fazer sozinho, Jesus vai te ajudar. Não é assim que você veio para a casa de Deus? Não é isso que você aguardava ouvir na noite deste dia? É Deus te chamando de cantinho e falando no seu ouvido: ei, servo meu, eu tenho contemplado a sua oração e eu vou te dar vitória no dia de amanhã. Só que o vento contrário está soprando. E lembra, irmão, o vento contrário, ele vem para impedir a tua vitória, para impedir que você avance, prossiga. E quando o vento contrário não dá conta, sopra um vento mais forte para derrubar, para afundar o teu barco, para tirar o teu chão, para tirar a tua esperança, para que você não avance mais, para que você não prossiga, para que você desista do teu sonho, para que você olhe para trás e diga para o Senhor: Senhor, já está bom, eu já ganhei tantas almas para Jesus, já plantei não sei quantas igrejas, já ensinei tanta gente, já vou agora aposentar, como dizem por aí afora, os nossos amigos lá de fora que não conhecem as coisas do céu, que fala: vou pendurar a chuteira agora, e já está bom demais, já fiz a minha história. Aí Deus aparece
permanece no meio da tempestade. Ei, meu irmão, quem tem intimidade com Deus, tem intimidade não apenas na igreja, mas quando estiver passando pela rua, no seu emprego, dentro do navio, no meio do vendaval, no soprar do vento, Deus vai visitá-lo pelas madrugadas e Ele vai dizer: meu filho, você vai chegar, porque é propósito meu. Aleluia, glória ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Nós chegamos na casa de Deus, esperando que Deus fale, e Deus, faz silêncio. Deus não fala nada. Ramana Surigácia, aleluia. É como o silêncio que faz hoje na igreja. Deus silencia, o céu não se abre, o profeta silencia a sua voz. A mensagem parece que não entra no nosso coração. Parece que os amigos foram embora, não vieram no culto naquele dia. Parece que eu estou no lugar errado, no ambiente errado. Parece que Deus não está na igreja. Meu irmão, mas aí Ramassuri Gandacébias, é como eu ouvi esses dias, não sei se foi aqui em outro lugar, alguém pregando e ensinando, disse da seguinte maneira: se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, o fogo não arderá em ti. Sabe por quê? Não é porque você é super poderoso, mas é porque você está nas palmas do Deus vivo, nas palmas das mãos do Deus Todo-Poderoso. É porque Deus tem projeto. É preciso passar pelo vento, é preciso passar pela tempestade. Deus ainda tem propósito. Aleluia, glória ao nome do Senhor. A Bíblia vai falar que o Euroaquilão, ele vai cessar a viagem do barco, mas existe uma ilha. Deus colocou na rota, ou colocou a rota, aleluia, no caminho de uma ilha. Ele sabia, o vento vai alcançar, mas eu já preparei terra firme para a tua vida. Só quem está entendendo, só quem está ouvindo a voz do Espírito Santo, dê a Ele um brado de glória ao nome dEle, que é lindo, maravilhoso e poderoso. Sabe o que o Espírito Santo está te falando? Ele está te dizendo o seguinte: ei, meu irmão, Deus, Ele tem um plano, você precisa chegar, você vai chegar. A tua carona parou, mas Deus colocou uma ilha, e na ilha está o teu escape. Se esconde nela, se guarda nela, se protege nela, guarda a tua vida nela, porque Deus já preparou uma porta de escape. Só quem está recebendo de Deus, levanta a mão, adore ao nome dEle, porque Ele é maravilhoso. Aleluia, glória ao nome do Senhor nosso Deus. Apesar da prisão em Jerusalém, apesar do julgamento em Cesareia, apesar do transporte dos ventos contrários, apesar do Euroaquilão ter impedido a viagem do barco, apesar da víbora que picou a mão de Paulo na ilha de Malta, Paulo vai chegar em Roma. Paulo chega, apesar de tudo que o inimigo fez, Paulo vai chegar. E quando eu vi Paulo chegando em Roma, o meu coração, ele ficou com uma dúvida, e eu perguntei para o Senhor: Senhor, por que tanto vento? Por que tanta luta? Por que tanta prova? Sabe por quê? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo de número 31, se puder coloca aqui, aleluia. Ele vai dizer o seguinte, ou melhor, capítulo de número 28, versículo de número 31, a palavra de Deus, 28, 31. A palavra de Deus, ela vai dizer da seguinte maneira: pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Entrou no meu coração uma dúvida, e eu perguntei: Senhor, para que tanta luta, se Ele ia fazer em Roma aquilo que Ele já fez na terra inteira? Para que tanta prova, se Ele ia até chegar em Roma e Ele não ia morrer de imediato? Ele ia continuar pregando, os crentes
crentes iam continuar indo na casa dele, ele ia continuar falando do evangelho. Aí o Senhor me fez entender, a igreja de Roma, ele vai para pregar para uma igreja que na sua maioria era uma igreja de homens gentios, ou seja, de estrangeiros que ouviram Jesus, que creram em Jesus e que estão em Roma esperando alguém que lhes ensine. Quando Paulo chega em Roma, Paulo está cumprindo Efésios 2,14, dos dois povos Deus fez um. Agora não tem mais judeu, não tem mais grego, não tem mais servo e não tem mais livre. Paulo está consolidando o maior projeto de Deus. Nasce a igreja, nasce a igreja. Ah, meu irmão, o projeto de Deus para Paulo em Roma era maior que Paulo, era maior que as perseguições, era maior que os projetos de Paulo, era maior que os sonhos dos romanos. O projeto era maior, o projeto alcançava eu e alcançava você na noite deste dia. Só quem está entendendo, levanta a mão, adora, glorifica, exalta, porque Deus está falando. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa e assim eu encerro. Manasso, oregada sébias. Deus trouxe vidas aqui nesta noite que precisam ouvir aquilo que o Espírito Santo pôs no meu coração. Eu sei, irmãos, talvez você esteja dizendo assim, de repente poderia ter trazido uma mensagem um pouquinho mais empolgante, mas eu não estou aqui para empolgar ninguém, eu estou aqui para pregar aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração. E o Espírito Santo falou ao meu coração: haverão lutas no teu ministério, haverão lutas na tua casa, haverão lutas na tua família, haverão lutas entre os teus amigos. O vento contrário vai soprar, vai chegar o euro aquilão. Tem pessoas que hoje estão do teu lado que amanhã não estarão mais. Deus vai arrancá-las, Deus vai levá-las para outros cantos, para outros lugares. Deus vai usá-las bem longe de ti. Sabe por quê? Porque Deus precisa de espaço para que Ele cumpra o projeto dEle na tua vida. Ei, meu irmão, tem gente que enterrou o ministério, enterrou o talento, enterrou a chamada, parou de sonhar. Quando aceitou a Jesus, estava dizendo: Senhor, me dá uma palavra, me dá uma unção, eu quero ter dons de cura, eu quero profetizar na tua casa, eu quero pregar o teu evangelho. Mas aí soprou o vento contrário e você enterrou os sonhos, guardou na gaveta. Mas Deus então te trouxe em uma caminhada difícil, em uma caminhada cheia de dissabores, com vento contrário, com gente ameaçada de morte, com uma víbora no teu caminho. Ele te colocou numa ilha, te fez entender que Ele cuida de ti, e agora te traz para pregar o evangelho dEle e para dizer: ei, o meu projeto é maior que o teu, o meu sonho você não entende. Quem está entendendo, levanta a mão e adore ao nome dEle. Posso orar, pastor? Fica de pé, igreja, em nome de Jesus, com a permissão do pastor. Amanassoregadasébias. Aleluia. Eu sei. Deus, Ele fala de uma maneira única, especial, linda, maravilhosa. É por isso que Ele é Deus e eu sou homem. É por isso que eu o amo e que eu prego aquilo que Ele manda. O Senhor está dizendo nesta noite: ei, tem gente que se esqueceu da chamada, mas hoje já está se lembrando que um dia Deus, quando te colocou neste barco, disse para você: meu filho, não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Eu te guardo, eu te protejo com a destra da minha justiça. E se Deus nesta noite ressuscitou os teus sonhos, quem sabe você chegou aqui afastado, quem sabe você chegou aqui, mas nunca foi crente, e Deus está dizendo: meu filho, esta é a tua oportunidade. Volta hoje para Jesus, reconcilia-te com Ele. Ei, quem sabe você enterrou o seu ministério, enterrou a sua chamada, mas quer desenterrar hoje. Sai do teu lugar, irmão. Nós achamos um espaço para você aqui na frente, mas entenda que Deus está dizendo: o vendaval vai soprar, mas eu ainda sou Deus e o projeto ainda é meu. Aleluia. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Eu vou te dar alguns segundos para que você se decida. Deus está te chamando nesta hora. De repente você está na igreja todos os dias, é crente, é cristão, é servo, é salvo. Você é daqueles que gostam de ouvir a palavra, de pregar a palavra, mas hoje Deus te colocou em uma antessala especial.
para te fazer entender que você é homem e nas tuas fraquezas você desistiu de algumas caminhadas. Deus está te chamando, meu filho. É tempo de se levantar, é tempo de balançar a mão picada pela víbora lá na ilha de Malta, para você entender que sou eu quem te pego, sou eu quem te levo e sou eu quem te guardo, sou eu quem te levanto, sou eu quem dou palavra e sou eu quem te uso. E quando eu começar a usar, ninguém vai impedir aquilo que eu vou fazer. Então, irmão, vence o medo, vence a vergonha, sai do teu lugar, se aproxima do altar, porque a glória dele já está sendo derramada aqui nesta noite. Fecha seus olhos, vai falando com ele agora, vai falando, vai falando. Eu tenho 1 minuto, irmão, vai adorando, vai glorificando a ele. O Espírito Santo já se move no meio da igreja. Há um preço, irmão, há um preço. Há um preço para ser fiel. Há um preço para fazer a vontade dele. Há um preço, irmão, para cumprir a vontade daquele que nos chamou. Vai doer, vai, mas a maior será a glória reservada para a minha vida. Se você não entende o que está acontecendo, dá tempo, irmão, mergulha na antessala de Deus, entra na câmara secreta e Jesus vai te fazer entender que as coisas aqui, elas pertencem a Ele, são dele, para a glória dele. Fala com ele, fala com ele agora, fala com ele, fala com ele, fala com ele. Se você não quer sair do seu lugar, talvez por medo ou por vergonha, coloca a sua mão assim no seu coração, ó. Coloca no seu coração agora, mas só aquele que crê, aquele que acredita, e vai falando com ele agora. Eu sei, irmão, a caminhada não é fácil, ela é difícil. Nem o apóstolo Paulo e nem os maiores profetas suportam ela sozinha. Por isso que Deus, na virada da noite, ele envia um anjo. E Paulo vai contar aos seus companheiros de prisão e vai dizer: nesta noite, um anjo do Senhor veio aqui no barco onde eu estava, no meio do oceano, no meio da tempestade. E aqui no barco, o anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem eu sirvo, ele me falou: você vai chegar. Sabe por que você vai chegar? Porque o projeto é meu. O projeto é meu e eu vou guardar você, e a bênção que vai alcançar a tua vida, ela vai transbordar para o vizinho da frente, para o vizinho de trás, para a tua vizinhança, para a igreja. Ei, meu irmão, levanta a mão, adora, glorifica Ele. Aleluia. Agora coloca ela de novo aqui no coração, fecha seus olhos e ora comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te peço agora, Senhor, sobre a igreja que aqui está nesta noite. Papai, dos teus filhos que aqui estão nesta casa, que o Senhor os conhece, o Senhor sabe quem são. Tem enfrentado, Senhor, o vendaval, o vento, Senhor, que tem soprado, são ventos contrários. Papai, alguns vieram para destruir, alguns vieram para afundar o barco, para impedir ministérios, para impedir chamados, para impedir sonhos, para impedir famílias inteiras de conhecerem a grandeza do teu poder e da tua glória. Mas nesta noite, Senhor, nós já entendemos que o Senhor tem propósito, e aqueles que antes andavam separados, agora vão se juntar. Aqueles que antes não se falavam, agora vão voltar a se falar. Aqueles que antes não se olhavam, o Senhor vai quebrar a inimizade, vai quebrar a mágoa, vai quebrar o ressentimento, vai colocar de volta lado a lado, falando a mesma palavra, porque o Senhor é Deus sobre esta igreja, é Deus sobre esta casa. Papai, faça descer nesta noite do teu Espírito e da tua glória sobre a tua igreja nesta hora, em nome do teu Filho Jesus.